Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, eu quero a princípio estabelecer alguns fundamentos e algumas bases para o que eu quero ensinar para você, para que principalmente você entre na prática e na experiência dessas verdades espirituais. Como eu disse para vocês na sessão anterior, revelação da palavra é tudo que nós precisamos. É muito importante você conhecer a Bíblia na mente, entendê-la na mente, compreender a Bíblia de forma natural. Só que mais importante do que isso, é você ter essa palavra vivificada e revelada no seu espírito, no seu coração. Paulo, nas suas epístolas, se você perceber, nas suas orações, sempre tinha um elemento presente. Paulo sempre orava buscando o espírito de sabedoria e de revelação. E com certeza essas orações provocaram um efeito poderoso no ministério de Paulo, porque ele escreveu 1/4 do Novo Testamento. De fato, foi um homem cheio de revelações poderosas. Se Paulo orou buscando revelação, você é indesculpável. Todos nós precisamos orar para que o Senhor venha nos esticar em revelação da sua palavra. Amém, meus irmãos? Então que essa não seja apenas uma palavra interessante, que você compreende, entende na mente, mas que os seus olhos sejam abertos nessa hora, para que você possa compreendê-la no seu espírito. Amém? Leia comigo bem forte, para tremer esse prédio, todos juntos, em uma só voz, esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Vamos lá? Diz assim: que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo: espírito, alma e corpo. Mais uma vez, mais forte, eu peço para você repetir, porque o aprendizado vem também através da repetição, amém? Então diga comigo: espírito, alma e corpo. Então Paulo está ensinando claramente que todo homem possui uma natureza tríplice, e essa natureza envolve, portanto, essas três partes. Projeta por gentileza mais uma vez: espírito, alma e corpo. O espírito do homem é o nosso verdadeiro eu, é aquilo que nós somos realmente. O espírito é a parte do homem que se relaciona com Deus. O nosso espírito é a parte da nossa natureza que está em comunhão com o Espírito de Deus. Ele é espírito, nós somos o espírito, somos seres da mesma espécie. Por isso podemos ter intimidade, relacionamento, comunhão. É no Espírito que nós somos dirigidos, é no Espírito que nós somos guiados, é no Espírito que percebemos a voz de Deus. O Espírito de Deus fala no seu espírito. Então, falhar em perceber o Espírito certamente comprometerá o seu relacionamento com Deus e o seu crescimento espiritual. O seu espírito é como uma lâmpada que estava apagada, mas ela foi acesa no dia em que ele recebeu a vida de Deus, através da experiência do novo nascimento. Amém, queridos? Eu costumo dizer que o nosso espírito é como uma antena. O meu telefone, o meu celular aqui, por exemplo, internamente há uma antena nele. E porque ele tem essa antena, e essa antena está em operação, ele é capaz de perceber todas as ondas, as frequências que estão nesse ambiente. Você não pode ver, você não pode pegar, você não sente, mas você sabe que é real, porque você tem o equipamento adequado para percebê-lo. Assim é o seu espírito. Seu espírito humano é essa antena, que pode estar sintonizado com a frequência celestial, e é capaz de estar conectado com o Espírito de Deus. Como estão entendendo? A sua alma é a parte da sua natureza que lida com as suas vontades, desejos, sentimentos, emoções, lembranças, memória, a sua mente. Tudo isso tem a ver com a sua alma. E o corpo é a parte da nossa natureza que lida com essa dimensão física, material,
os 5 sentidos, por exemplo, fazem parte do seu corpo. Agora, o que você precisa entender é que Deus deseja que a salvação alcance cada uma dessas 3 partes da sua natureza tríplice. Portanto, ela acontece em 3 estágios diferentes. É como se acontecesse em 3 tempos diferentes: passado, presente e futuro. Então preste atenção. No passado, você foi salvo porque o seu espírito foi recriado, regenerado. Quando você nasceu de novo, você recebeu um novo espírito, e essa experiência nós chamamos de novo nascimento. No passado você foi salvo quando você creu com o seu coração e confessou com a sua boca, recebendo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Nesse dia você foi salvo, porque o seu espírito humano foi regenerado, recriado, através da experiência do novo nascimento. Mas ao mesmo tempo, no presente, você está sendo salvo, porque a sua alma está sendo transformada pela palavra de Deus, através da renovação da sua mente. E no futuro, você será salvo, porque o seu corpo será glorificado, e todos nós receberemos um novo corpo incorruptível, glorificado, que não estará mais sujeito ao pecado. Então diga comigo: eu fui salvo, eu estou sendo salvo, e eu serei salvo. Mais uma vez, com a voz, sua boca gospel, abra ela, diga: eu fui salvo, eu estou sendo salvo, e eu serei salvo. Uma vez entendendo isso, você precisa compreender também que existe algo que deve ser feito com cada uma dessas partes da nossa natureza tríplice. João capítulo 3, abra sua Bíblia, a partir do verso 3, Jesus vai ensinar a respeito do novo nascimento, e ele explica sobre essa experiência, dizendo a Nicodemos. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Verso 4, perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Verso 5, respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Agora todos juntos, o verso 6, vamos ler: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quando você nasceu naturalmente, através do nascimento natural que todos nós experimentamos, nós nos tornamos seres carnais, naturais. Mas quando você nasceu de novo, você nasceu do Espírito, e você se tornou um ser espiritual. Amém, meus irmãos? Então preste atenção, essa antena estava inoperante, porque no pecado nós tínhamos uma natureza de morte espiritual, e é por isso que o homem natural, aquele que não conhece a Deus, aquele que não nasceu de novo, não é capaz de ter essa comunhão com Deus e compreender as coisas espirituais. Mas eu disse que o seu espírito, através do novo nascimento, ele recebeu a vida de Deus. Amém, meus irmãos? Uma nova natureza. Diga: eu tenho a vida de Deus em mim. Diga: eu tenho a natureza de Deus em mim. E quando que você recebeu essa natureza? Através da experiência do novo nascimento. Só que Jesus também disse em Mateus capítulo 26, verso 41, que o Espírito ele está pronto. Portanto, hoje não se faz obra espiritual no Espírito, porque essa obra já está completa através do novo nascimento. Preste atenção, seu espírito não foi recalchutado, seu espírito não foi restaurado, seu espírito ele foi recriado, porque você recebeu um novo espírito, e nele há a vida de Deus. Ele está pronto. Mas apesar do seu espírito estar pronto, ou seja, a obra nele está completa, ele é perfeito, mas ele deve ser
aperfeiçoado. Digo, meu espírito está pronto, mas precisa ser aperfeiçoado. Como assim? Vou te explicar. Pensa numa criança, ela nasce e ela é perfeita, ela tem pernas, mas ainda não sabe andar, ela é perfeita, mas precisa ser aperfeiçoada. Ela tem boca, mas ainda não sabe falar, porque ela precisa ser aperfeiçoada. Assim é o espírito do crente, ele é perfeito, mas precisa ser aperfeiçoado. E como que nós aperfeiçoamos o espírito? Quando nós exercitamos o espírito. Portanto, seu espírito deve ser exercitado. E como que nós exercitamos o espírito? Através das práticas das disciplinas espirituais, através da oração, do jejum, da meditação na palavra. São práticas que exercitam o nosso espírito, que trazem músculos para o nosso espírito. Imagine, todos os homens que estão aqui, todos eles possuem a mesma quantidade de músculos, todos, só que alguns exercitam mais os seus músculos, alguns bem mais do que outros, diferente de mim, mas nós temos a mesma quantidade de músculos. Você entende o que eu estou dizendo? Alguns crentes não exercitam o seu espírito, por isso se tornam raquíticos na fé, nanicos espirituais, com o seu espírito atrofiado, porque não exercitam o seu espírito. Diga para o seu vizinho, o seu espírito deve ser exercitado. Quantos podem dizer amém? O seu espírito deve ser exercitado. E o que nós devemos fazer com o nosso corpo? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. Olha o que Paulo diz. Você está aqui comigo? Leia comigo o texto então, que diz assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, leia comigo, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então olhe para mim, seu espírito deve ser exercitado, mas existe algo que você deve fazer com o seu corpo. Paulo está dizendo que ele esmurra o seu próprio corpo. Certamente ele não fala isso de maneira literal, mas ele está dizendo que quando o seu corpo tem uma vontade, ele coloca o seu corpo na posição de servo e não de senhor, de escravo e não naquele que está no controle. Por quê? Porque a obra do novo nascimento aconteceu no seu espírito e não no seu corpo. E o seu corpo continua sujeito a desejos, a paixões, a concupiscências do pecado. Então preste atenção, o seu corpo precisa ser disciplinado, para que você possa experimentar vitória sobre o pecado. Quem está entendendo? Vou te explicar de uma forma mais simples, usando comida como exemplo, que todo mundo entende, amém? Imagine, deixa eu te explicar algo antes. O que eu vou te ensinar agora é importante para você aplicar na sua vida e também para você ensinar no seu discipulado, amém, queridos? A maneira como o diabo age é sempre de fora para dentro. Diga isso comigo, o diabo sempre age de fora para dentro. Então preste atenção, ele sempre procura chamar a sua atenção. E como que ele chama a sua atenção? Através dos sentidos do seu corpo. A palavra diz que os sentidos do nosso corpo são as portas da nossa alma. E ele procura ter acesso à sua alma através daquilo que você vê, através daquilo que você escuta. Então, se você filtrar aquilo que você coloca diante dos sentidos do seu corpo, que são as portas da sua alma, naturalmente você vai filtrar aquilo que terá acesso à sua alma. Quem está compreendendo? Então o diabo sempre age de fora para dentro. Como assim? Na outra sessão eu falei de 2 novos mandamentos, lembram disso? Quem estava aqui?
Agora é o 13º mandamento, amém? Qual que é o 13º mandamento? Diga para o seu vizinho: 13º mandamento vos dou: não comerás pizza. Diga misericórdia. Mas imagine então que é pecado comer pizza. Está amarrado. O que o diabo faz? A primeira coisa que ele faz é fazer o quê? Colocar uma pizza na sua frente, com a massa fininha, com aquele queijo que estica, e aquele azeite ainda poderoso em cima da pizza. Quem sentiu paz aí? Mas é pecado comer pizza. Mas ele coloca uma pizza na sua frente. O que você deveria fazer imediatamente? Correr da pizza, sair da frente dela. Mas não, você acha que dá conta de só olhar e resisti-la. Por quê? Você é arrogante. E é por isso que a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Qual que é o crente que cai? É o crente que acha que dá conta de vencer o pecado na sua carne. Mas não se vence a carne na carne, só se vence a carne no Espírito. E o que é viver no Espírito? É viver dependendo de Deus, reconhecendo que na sua carne não habita bem nenhum, e você não vai dar conta de apenas olhar para aquela pizza. Mas imagine que você ainda não teve essa revelação revelada das revelitudes profundas, das profundezas aprofundadas, e continua olhando para a bendita da pizza. E o que acontece? Sua boca se enche de água. Tem gente que até esguicha. Já conversou com gente assim? Tem que vigiar, porque senão ela te atinge. O que você deveria fazer imediatamente? Sair da frente da pizza. No lugar da pizza você coloca qualquer outra coisa. Você está entendendo? Só não quero ser indelicado. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Quem pegou, pegou. Mas você pensa que você vai dar conta de apenas olhar a pizza, e você deveria fugir dela imediatamente. Aí você começa a imaginar como que seria maravilhoso em comer aquela pizza, como que seria bom se você tivesse a oportunidade de colocar aquela pizza na sua boca, e o que você sentiria, o que você experimentaria. Só que você deveria fugir da pizza, mas não, você está sendo tentado, e você pecou? Ainda não, porque a tentação não é pecado. E é aí que muitos crentes enfiam o pé na jaca, porque pensam que por se sentirem tentados, já pecaram, então agora que eu vou me lambuzar na pizza. Só que não, Jesus mesmo foi tentado e não pecou. Mas o que Jesus ensinou? Que quando um homem olha para uma mulher com uma intenção impura, no seu coração ele já pecou. Quando se torna pecado? Quando deixa de ser uma tentação e se torna uma intenção. E quando que se torna uma intenção? Quando você decide comer a pizza, e você decide ir em direção à pizza, e você vai em direção à pizza, no meio do caminho encontrou o pastor Márcio, dá meia volta e não come a pizza. Você pecou? Sim, porque se tornou uma intenção no seu coração, e você ainda é o pior dos pecadores, porque pecou e nem comeu a pizza. Mas é melhor que seja assim, porque as consequências seriam muito piores. Você está entendendo? Na nossa igreja, nós temos o costume do seguinte: nós ensinamos, não impomos, mas ensinamos para os nossos jovens e para os nossos adolescentes o princípio da corte. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é a corte? Corta tudo. E eles me questionam: mas você é pregador da graça e você está sendo legalista, isso é lei. Eu falo: isso não é lei, isso se chama humildade, porque na sua carne não habita bem nenhum. Como assim, pastor? Exatamente, nós ensinamos os jovens no período do namoro a não terem beijo, por exemplo. Misericórdia, pastor, mas o beijo é pecado? É claro que não, pelo contrário, o beijo é algo maravilhoso, só que pode te levar ao pecado. Eu sei que aqui é diferente esse público, porque só em eu falar a palavra sexo, algo que já se desperta em você. Eu sei que tem públicos que às vezes eu posso falar 30 vezes a palavra sexo e nada acontece, mas no meio dos adolescentes, dos jovens,
falou sexo, algo já se desperta. E se você colocar a sua língua dentro da boca, né, daquela moça e você não sentir nada, é porque o seu discipulado é outro departamento. Ah, pastor, então você não confia. Você não confia nos jovens da igreja, exatamente. Nem eles deveriam confiar neles. Minha carne não é diferente da sua. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus disse, se a tua mão direita te faz pecar, arranca ela. Se o teu computador te faz pecar, quebra ele. Se a tua internet te faz pecar, arranca a internet. Se o seu celular te faz pecar, vende ele. Se aquele namoro te faz pecar, acaba com ele. Oh, fala Deus. Olha, Deus fala, te acharam aqui, hein? Te acharam, hein? Eu não vou falar seu nome não, fica tranquilo. Vocês não são extremos. Atitudes radicais produzem resultados sobrenaturais. Você pode relacionar. E eu ainda ensino o seguinte, tem que ter uma vela junto com você. Onde você vai, leva a vela. Porque onde há luz não há trevas, aleluia. Mas é apenas algo que nós ensinamos, não obrigamos a ninguém. Mas é humildade, é você reconhecer que na sua carne não habita bem nenhum, e o seu corpo deve ser disciplinado. Seu espírito deve ser exercitado, seu corpo deve ser disciplinado, e a sua alma, preste atenção, 3 voluntários aqui, vocês 3, por gentileza, rapidamente, palmas para eles, vem para cá vocês, foram escolhidos. Aleluia. Isso. Aqui em cima da plataforma, por favor. Amém. Vocês são bons nisso? Ok? Amém. Amém. Faz cara de espírito, por favor, cara de espírito. Cara de espírito. Alma, cara de alma. E o corpo, cara de corpo. Olha para lá. Isso, você é o corpo. Preste atenção. Sua alma está sempre no meio. Porque tanto o espírito como o seu corpo estão falando com a sua alma, e os dois desejam ter controle sobre ela. Está compreendendo? Então é como se acontecesse como é que fala? Um cabo de guerra dentro de você. Cuidado com a alma, mas podem pegar na mão dele. Isso. Cuidado com a alma, hein? O que acontece com você? Enquanto o seu espírito quer orar, cuidado com a alma. Enquanto o seu espírito quer orar, o que a sua carne quer fazer? Vai confessando aí. Te dá mais uma oportunidade. Seu espírito quer ir para a sala de oração, aleluia. O que a sua carne quer fazer? Cuidado com ele, de verdade. Cuidado, amigo. O que a sua carne quer fazer? Ficar no Netflix. Te acharam aí de novo, hein? Enquanto seu espírito quer meditar na palavra, o que a sua carne quer fazer? Dormir. Enquanto seu espírito quer jejuar, o que a sua carne quer fazer? Olha, eu já usei essa ilustração 300 vezes, mas nunca vi levar tão a sério assim. Vocês têm alguma coisa contra ele? Perdoa ele. Qual que é o seu nome? Você vai ser recompensado, Felipe, fica tranquilo. Pastor Márcio vai pagar uma pizza para você. Quem sentiu paz aí, gente? Mas olha só, você já viu essa cena acontecer alguma vez? Sim ou não? A questão é que a sua alma ela é interesseira. Ela sempre vai cooperar com quem estiver mais forte. O crente espiritual é aquele que exercita o seu espírito e disciplina a sua carne.
O crente carnal, que Paulo chama, é aquele que tem condição de experimentar a vitória sobre a carne, mas a carne, a vontade dela sempre prevalece sobre a vontade do Espírito. Mas o crente que é extremo, que é espiritual, aleluia, ele pega a sua carne pelo colarinho e diz: carne, nós vamos fazer a vontade do Espírito, aleluia. Quantos podem dizer amém por isso? Então diga assim comigo: meu espírito deve ser exercitado, aleluia. Diga: o meu corpo deve ser disciplinado. E a alma, o que você faz com ela? Diga: a minha alma precisa ser transformada. Então, no passado, seu espírito foi recriado. No futuro, seu corpo será glorificado. Você receberá um novo corpo. Amém, queridos? E no presente, a sua alma está sendo transformada. Mas como ocorre a transformação da alma? É isso que eu quero te ensinar. E agora que eu vou começar a pregar, tudo bem? Vamos dar uma salva de palmas para eles, por favor. A palavra transformação ocorre 3 vezes na Bíblia. A primeira está em Mateus capítulo 17, quando Jesus, no Monte da Transfiguração, se transfigurou diante dos seus discípulos e revelou a sua glória. Mas essa mesma palavra transformação ocorre mais 2 vezes. A segunda é no texto de Romanos capítulo 12, verso 2, e a terceira vez é no texto de 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, e é nesses 2 textos que eu quero me deter com você. Essa palavra transformação no grego é a palavra metamorfos. Diga comigo: metamorfos. Metamorfos significa mudança de forma. É aquele processo que uma lagarta experimenta ao se transformar em uma borboleta. Uma lagarta rastejante, asquerosa, feia, que ao experimentar um processo de metamorfose, metamorfos, transformação, ela se transforma numa borboleta linda, cheia de beleza, leve, que voa. Ao olhar para aquela lagarta, você não tem ideia do que ela pode se transformar, mas ela pode experimentar um processo de transformação. Todos nós que estamos dentro desse prédio, estamos num processo de transformação. A obra no seu espírito, ela foi instantânea, radical, abrupta, mas a transformação da sua alma, aleluia, é um processo. Diga comigo: processo. Então deixa eu te contar algo aqui. Na vida da igreja tem gente muito transformada. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Mas na vida da igreja também tem gente mais ou menos transformada. E na vida da igreja também tem gente nada transformada. Uma vez, um novo convertido me procurou dizendo: pastor, eu sou muito decepcionado com a igreja. Ele estava molhado da água do batismo ainda, coitado. Porque eu achava que todo mundo aqui era crente, muito espiritual, mas de repente aquele irmãozinho ali falando mal do outro, aquela outra criticando a igreja, aquele outro falando mal da pregação do pastor. E eu fiquei pensando o que responder para ele, e o Espírito Santo me deu uma palavra de sabedoria. Eu disse assim: a igreja, preste atenção nessa, não está incluído na inscrição que você pagou, preste atenção. A igreja é igual a arca de Noé. Tem girafinha, tem leãozinho, tem ursinho, tem elefantinho, mas também tem cobra, tem rato, tem escorpião. Mas no dia do dilúvio é o melhor lugar para estar, porque lá fora é morte, lá fora é juízo, lá fora é condenação. Mas quem está dentro da arca, que é a igreja, não experimentará do juízo que será revelado do céu. Só que nem sempre permanecer dentro da arca é fácil. Tem catinga de bicho,
Tem gritaiada de animal, tem ou não tem? Tem crente doido, tem crente esquisito. Se tem um lugar que tem loucura no meio da igreja, fala a verdade. Mas é o melhor lugar para estar, porque aqueles que estão dentro da arca estão guardados, estão protegidos. Amém, meus irmãos? Só que todos nós estamos num processo de transformação. E aí você pode perguntar assim para mim, então, pastor, mas sou eu que me mudo? Não, não é você que muda você, porque se você tivesse poder para mudar você, Jesus não precisava ter vindo, e o Espírito Santo não precisava habitar dentro de você. Ninguém tem o poder de se mudar, mas todos nós podemos cooperar com esse processo de transformação. Diga assim para o seu vizinho: quer sofrer menos? Aprende logo. Fala assim: dê a resposta que Deus espera que você dê. Romanos 8:29 diz que nós fomos separados de antemão para sermos conformados na forma que é Jesus, o primogênito. Preste atenção. Jesus morre como unigênito, o único Filho de Deus, mas Ele ressuscita como o primogênito. O diabo achou que com a morte de Jesus, o problema dele estava resolvido, porque era um ungido, um que tinha autoridade, um que tinha poder, um que tinha favor. Mas com a ressurreição de Jesus, o problema do diabo se multiplicou, porque agora são muitos filhos de Deus. Se ele é o primeiro, é porque tem um segundo. Se tem um segundo, tem um terceiro. Se tem um terceiro, tem um quarto. Se tem um quarto, tem um quinto. E tem você, que é filho de Deus. E a mesma graça que havia sobre Jesus está sobre você. O mesmo poder que estava em Jesus está em você. Mas preste atenção, nós gostamos de sentir arrepios, arrepiados, da arrepitude profunda, das profundidades. E amamos um ambiente como esse, de poder de Deus, de glória de Deus, de mover de Deus. Quantos amam? Mas Ele também quer que o seu caráter seja transformado. Isso é um processo de transformação da sua alma. Quem está entendendo? O poder te coloca numa posição de evidência, mas o que te mantém lá é o seu caráter. E é por isso que a palavra diz que nós estamos sendo conformados na imagem do primogênito. Ser conformado é entrar na forma, é ser encaixado na forma. A forma é Jesus, o modelo é Jesus. Quanto mais quebrantado, maleável, ensinável, tratável você for, mais facilmente você será encaixado na forma. Mas quanto mais obstinado, de dura cerviz você for, aos trancos e barrancos, vai precisar de muita pressão para que você entre na forma. Não é você que se transforma, mas você pode cooperar com a obra que o Espírito está fazendo na sua vida. Como? Eu quero te ensinar. Romanos capítulo 12, verso 2, há uma chave espiritual poderosa nesse texto. Projeta para mim, por gentileza. Vamos ler todos juntos. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na revista atualizada diz: não vos conformeis com esse século. Esse século não é um período de 100 anos, mas é esse tempo presente, é esse mundo. Paulo está dizendo: não se conforme com esse mundo. A palavra conformar no grego é a palavra esquema, ou seja, não entre no esquema desse mundo. Não fale como esse mundo fala, não pense como esse mundo pensa, não ande como esse mundo anda, não tenha o mesmo estilo de vida que esse mundo tem. Você não precisa ser um ET, um ser esquisito, um crente medieval, mas você também não precisa entrar no padrão desse mundo. Quando esse mundo estiver dizendo não, diga sim, e certamente você acertará. Quando esse mundo estiver caminhando numa direção, vá na direção oposta, vá na contramão, e certamente você acertará. Diga amém. Então não entre na forma desse mundo, projeta de novo, mas
transformai-vos. Como? Diga comigo, pela renovação da mente. Sua alma precisa ser transformada, e a sua alma é transformada pela renovação da mente. Mas como que a nossa mente é renovada? A resposta está em Tiago capítulo 1, verso 21, projeta por favor. O texto diz: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Na revista atualizada diz: a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Preste atenção. A maneira de você ser transformado é através da renovação da mente. E a maneira como a sua mente é renovada é quando você acolhe, recebe, absorve a palavra de Deus. Deixa eu te dizer, a palavra de Deus tem poder para transformar você. Então posso falar algo aqui, você vai continuar me amando? Amém? Você vai me ouvir com bons ouvidos, tudo bem? Eu não tenho nada contra psicólogos, nada contra você estudar psicologia, nada contra você ter uma sessão com um psicólogo e fazer terapia, estão entendendo? Nada contra coach, cursos de coach, você ter um coach, nada contra. Mas há um princípio teológico muito importante, que se eu fosse você anotava esse princípio, para você nunca mais esquecer. Qual é o princípio? Anote aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essas coisas são importantes, têm o seu lugar, têm o seu valor, mas nada que é natural pode substituir aquilo que é espiritual. A palavra de Deus pode fazer algo por você que nada mais poderá fazer, porque a palavra é poderosa para salvar a sua alma. E essa palavra salvar no grego é a palavra sozo, diga comigo sozo. E sozo no seu significado é muito mais amplo do que ser livre da condenação do inferno. Mas a palavra sozo quer dizer curar, libertar, restaurar, transformar. Ou seja, Tiago está dizendo, absorva a palavra, receba a palavra, porque essa palavra é poderosa para transformar você. Então o que vai transformar você não é ter um coach super poderoso. O que vai transformar você não é ter um discipulador super rígido. O que vai transformar você não é ter uma disciplina extraordinária e ter muito esforço. O que vai transformar você é a palavra. Um amém. A palavra é poderosa para transformar você. Portanto, valorize a palavra, porque um ambiente como esse, onde a palavra está sendo ministrada, domingo após domingo, com graça, com poder, com unção, com revelação, você está sendo transformado. Portanto, você não vai terminar essa conferência da mesma forma como você chegou nela. Não, vou te dar mais uma oportunidade, espera aí, vou voltar aqui. Você não vai terminar essa conferência da mesma forma como você chegou e entrou nela. Sabe por quê? Isso não é frase de efeito para te deixar animado, não. Preste atenção. É porque a palavra de Deus está sendo acrescentada em você. Seu depósito espiritual está sendo cheio da palavra. E quando você vai sair daqui, vai sair coisas de dentro de você que você nem sabia que estava tudo isso aí dentro. Porque o seu depósito está sendo cheio. Um aleluia. Ah, mas a mudança vai ser tão radical assim? Talvez não. Mas hoje você recebeu um pouco a palavra. Na quarta-feira você recebeu também. Na quinta-feira a mesma coisa. Na sexta-feira. Amanhã pela manhã. E de repente as pessoas vão perceber, você tem algo diferente em você. O que aconteceu com você nesse feriado? Não, você está falando diferente. Você está andando diferente? Não, alguma coisa aconteceu com você. Deixa eu te contar.
A verdadeira mudança não é fruto de um esforço. Porque quando você tem que se esforçar para ser alguma coisa, é porque você não é aquilo ainda. A verdadeira transformação é aquela que os outros percebem que você mudou e você nem sabe explicar quando ela começou a acontecer. Porque é a palavra que se metabolizou dentro de você. Os nutricionistas dizem que nós somos aquilo que nós comemos. Mas esse também é um princípio espiritual. Você é aquilo que você come. E você não come só com a boca, você come com os olhos também. E você come com seus ouvidos também. Porque comer é algo espiritual. Aleluia. O homem caiu, por quê? Porque comeu errado. E por que que você é salvo? Porque comeu de Cristo, o pão que desceu do céu. Então, quando você come dele, aquilo que você come se metaboliza dentro de você. Então imagine que você vai sair dessa conferência e vai comer uma picanha poderosa, aleluia. Recebe aí, crente. E quando você come aquela picanha e mastiga aquela picanha, aquela carne do boi, todos os nutrientes e as vitaminas que antes pertenciam ao boi, agora passam a pertencer a você. Você absorve, porque aquela comida se metaboliza dentro de você. Quem está tendo a revelação revelada das revelitudes, das profundezas desprofundadas? No princípio era o verbo, e o verbo é Deus. Ele é o pão que desceu do céu. Quando nós comemos de Cristo, nós comemos da palavra, e quando nós comemos da palavra, ela se metaboliza dentro de nós, e da mesma forma, aquilo que pertencia ao boi, passa a pertencer a você. Quando você come de Cristo, aquilo que pertence a Cristo, passa a pertencer a você. Então como que Deus quer transformar você? Mudando a forma como você come. Ah, pastor, é pecado ouvir música secular? É comida. Você tem que discernir o que você vai comer. Ah, mas e aquele livro, pastor? É comida também. E aquela série na Netflix? É comida também. Se você gosta de comer comida estragada, não tem nada a ver com isso. Mas se você ficar deprimido, melancólico depois, e com a sua carne gritando dentro de você, porque se você escuta aquela música da Anitta, te dá uma vontade louca de orar depois, aí tudo bem. Sabe? Você escuta aquela música e pensa, eu preciso ir para a sala de oração, aleluia. É comida. Posso falar algo mais? Pregação é comida também. Estava comentando com os pastores antes de entrar aqui, porque hoje é um cardápio variado de pregações pela internet. Um tanto de comida que você pode escolher para comer. E eu falo para as minhas ovelhas sempre, presta atenção, vocês estão aqui só no domingo para me ouvir. Mas durante a semana tem um tanto de pregador na internet por aí. Só que ouvir pregação pela internet é igual comer comida fora. Você come de vez em quando. A comida de casa é a comida que você tem que comer diariamente. De vez em quando você come uma comida lá fora. Por quê? Porque quando você come uma comida lá fora, você não sabe quem preparou. Você não sabe qual que é o tipo de alimento que foi usado, o cuidado ao preparar aquela comida. Aí você sai comendo qualquer coisa por aí, aí passa mal e vem aqui para vomitar, e eu é que tenho que limpar depois. Então vigia. Fala para o seu vizinho, pregação é comida. Ah, mas pastor, é porque o meu pastor só prega aquele arroz com feijão. Presta atenção, meu filho, comida não tem que ser nova para alimentar você. E ouvir as mesmas coisas é proteção e a saúde para você. Você está entendendo o que eu estou dizendo?
Igual uma vez estava tendo, eu vim com um taco profético agora nessa sessão, né, mas você está tranquilo, né? Continua, meu amigo. Continua me amando? Aleluia. Uma vez estava tendo um programa de rádio ao vivo, e aquele pessoal era um programa gospel, detonando os pastores, as igrejas, os pregadores, dizendo que os pastores pregam e nada adianta, e os crentes nem lembram o que os pastores pregaram depois do domingo. E aí uma mulher estava ouvindo aquele programa, ligou, era ao vivo e disse: olha, pregação para mim é comida. Se você perguntar para mim o que a minha mãe fez para eu comer há 20 anos atrás, eu não vou saber dizer. Se você perguntar para mim o que eu almocei na semana passada, também não vou saber contar. Mas eu sei de uma coisa, porque eu comi há 20 anos atrás, e porque eu almocei na semana passada, é que eu estou aqui hoje. Você tem que entender que é essa comida que tem sustentado você, sábado após sábado, domingo após domingo, célula após célula. Sabe por quê? Alimento está sendo servido para você. E sabe por que essa conferência tem cheia? Porque onde está cheia, porque onde tem pão tem gente. O pastor Márcio Valadão fala assim: aonde tem pão tem gente. E aqui é um banquete espiritual que está sendo servido para você desde quarta-feira. Você está quase tendo uma overdose da palavra, mas você está sendo nutrido, alimentado pela palavra. E vou te dizer, comida, quanto mais você come, menos vontade de comer você tem, mas esse alimento espiritual é diferente. Quanto mais você come dele, mais fome você tem, mais o seu apetite cresce. Posso ouvir um amém? Quando você come da palavra, essa palavra se metaboliza dentro de você. Amém, meus irmãos? Eu queria falar mais coisas, mas o tempo aqui passa muito rápido. Vamos lá para o último texto, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. A equipe de louvor pode subir, por gentileza. Prepara aí. Vamos fazer vigília, gente. Você fica assim que eu fico animado para pregar, hein, gente? 2 Coríntios 3, 18. Leia comigo esse texto. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esse texto é poderoso, só a primeira expressão que está no texto. Qual que é a primeira expressão? Diga comigo. E todos nós, não, fala qual crente, diga, e todos nós, mais uma vez mais forte, diga, e todos nós. Por que essa expressão é poderosa? Porque antes era um, que podia subir no monte, que era Moisés, e subia no monte, e tinha acesso à glória de Deus, e à presença de Deus. Mas agora Paulo está dizendo, e todos nós. Não, você não está aqui comigo não, preste atenção. Antes havia um véu que separava a glória de Deus do povo. Deus nunca gostou daquele véu, Deus nunca amou aquele véu. Mas quando Cristo morreu, aquele véu foi rasgado de uma ponta a outra, de alto a baixo, para que ninguém recosturasse outra vez. E por isso Paulo está dizendo agora, e todos nós. Não, você não entendeu, preste atenção. Antes era um que podia desfrutar da glória, da presença, e quando ele descia do monte, a sua face brilhava. Só que agora Paulo está dizendo na nova aliança que todos nós, o véu foi rasgado, não há separação, e você pode entrar com ousadia, com confiança, com intrepidez, com autoridade na presença. Todos nós. Mas continua o texto, ele diz, e todos nós, com a face descoberta. Na outra versão diz, com o rosto desvendado. Que véu é esse que precisa ser removido do rosto?
Quando Moisés descia do monte, sua face brilhava, mas com o tempo aquela glória ia se desvanecendo, diminuindo. E para que as pessoas não percebessem que a face de Moisés não brilhava mais como antes, ele colocava um véu no rosto. Esse véu aponta para a lei. Não há transformação na vida daquele que ainda não tirou o véu, na vida daquele que precisa usar um véu para mostrar algo que está atrás do véu, para não mostrar na realidade. Tira o véu nessa noite, livre-se de todo esforço e permita que a palavra e o Espírito transforme você. Tem pessoas que falam assim, mas sabe o que é, pastor? Eu cansei de ser paciente. É porque você nunca foi paciente. Você não se cansa de ser aquilo que você é. Você só se cansa quando você tem que se esforçar para ser. E é por isso que a palavra diz que nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. Por isso o pecado não tem mais domínio sobre nós. Porque a graça de Deus não te permite ir aonde ela não possa te dar o escape, o livramento. E é essa graça que é poder para que você possa vencer o pecado. Mas o crente que tenta vencer o pecado na carne, a consequência disso será queda. E Deus permite quedas para que você caia em si, para que você possa dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas você só pode dizer tudo posso naquele que me fortalece quando você primeiro conhece o nada posso. E aí Deus quer que você chegue no fim de si mesmo para reconhecer que na sua carne não habita bem nenhum. Porque nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não tem mais domínio sobre nós. A graça quebrou nossas prisões, as correntes do pecado, e hoje você pode experimentar vitória sobre o pecado. Mas o contrário então é verdadeiro. Se nós estamos debaixo da lei, então o pecado terá domínio sobre nós. Presta atenção, graça não é desculpa para pecar, não é permissão para viver uma vida torta. Graça é provisão para não pecar. A verdadeira vitória contra o pecado é recebida pela fé, não é conquistada na força do braço. Ah, pastor, mas você prega isso pode fazer com que as pessoas tentam viver uma vida torta no pecado, porque elas estão debaixo da graça. Quem pensa assim é porque ainda não teve revelação do que é a graça. Porque se você crê de forma correta, um crer correto gera um viver correto. Se você crê de acordo com a palavra, esse crer vai afetar o seu comportamento e a sua vida completamente. Jesus foi convidado para participar de um jantar, pega essa, você está aqui? Na casa de um fariseu chamado Simão. Ele foi surpreendido porque de repente uma mulher que era prostituta começou a regar os pés dele com as suas lágrimas, e ela começou a beijar os pés de Jesus, e ela começou a enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo, e ela derrama um perfume em Jesus. E aquele fariseu questionando aquela cena, Jesus com uma palavra de conhecimento diz: Simão, 2 homens pegaram emprestado um dinheiro. Um recebeu R$1.000, o outro recebeu R$100. Aquele homem que emprestou o dinheiro, percebendo que os dois não teriam condição de pagar, resolveu perdoar a dívida de ambos. Eu pergunto, Simão, qual deles amará mais? Simão responde o quê? Aquele que foi muito perdoado. Esse é aquele que amará mais. Jesus responde dizendo: cheguei na sua casa e você não me recebeu com um beijo no rosto. Essa mulher não para de beijar os meus pés. Você não lavou os meus pés como deveria, e
E essa mulher não para de regar os meus pés com as suas lágrimas, enxugar com seus cabelos. Você não me ungiu na cabeça me abençoando, e essa mulher tem derramado esse óleo sobre os meus pés. O que Jesus está ensinando? Aquele que sabe que foi muito perdoado é aquele que muito ama. Eu não sei quanto a você, eu sou muito perdoado. Quanto mais você tem revelação do perdão, do amor, da justiça, da graça de Deus, mais o amor crescerá, brotará dentro de você, e consequentemente você experimentará vitória. Mas não é apenas isso. Para concluir, ele diz assim, com o rosto desvendado, projeta para mim, por gentileza. Contemplamos o Senhor como por um espelho, e somos transformados de glória em glória, transformados com glória cada vez maior. Vem cá, Espírito, por favor, isso, me ajuda aqui. Qual que é o seu nome mesmo, querido? Bruno. O que Paulo está ensinando? Nós somos como um espelho. O Bruno é esse espelho. O Bruno é você. O Bruno sou eu também. Paulo está dizendo que nós somos como um espelho. E nós somos transformados quando, como um espelho, nós contemplamos o Senhor. E na medida que nós contemplamos o Senhor, eu sou o Senhor, a imagem está sendo marcada, impressa nesse espelho. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Quem está aqui? Quando que você é transformado? Preste atenção. Quando você olha para o espelho, você enxerga o quê? Quando você se coloca diante de um espelho, Bruno, o que você vê? Quando você se coloca no espelho, lá no seu banheiro, o que você vê? Eu vejo o Bruno. O que Paulo está dizendo? Que você é transformado quando você olha para o espelho e você não vê o Bruno mais, mas você vê o Senhor, Cristo em você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem você é não importa mais. O que importa agora é quem Cristo é, porque Cristo é a sua identidade. Você está revestido de Cristo, e quanto mais nós contemplamos, mais glória é acrescentada na nossa vida. O que é contemplar? É olhar para Cristo e ficar embriagado com aquilo que você está vendo. É olhar para Jesus e ficar vislumbrado com aquilo que você está vendo. É olhar para Cristo e ficar apaixonado por aquilo que você está vendo. Domingo após domingo, um quadro de Cristo está sendo pintado nessa igreja para você. Domingo após domingo, uma imagem de Cristo está sendo apresentada para você. E você vem aqui apenas para contemplá-lo. Quando você vai para a sala de oração, você está ali para contemplá-lo, para enxergar. E nós nos tornamos semelhantes a Ele. Salmo 115 diz que quando nós adoramos a ídolos, que tem boca e não pode falar, tem mão mas não pode apalpar, tem pé mas não pode andar, tem ouvido mas não pode ouvir, tornam-se semelhantes a eles todos que o adoram. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Preste atenção, quanto mais você contempla Cristo, glória de Deus está sendo acrescentada na sua vida. Você não entendeu ainda, eu vou repetir. Você se acostumou com isso? Pode ficar aí, tá bom, Bruno? Por favor. Vou precisar de você de novo. Você se acostumou com o ambiente desse de presença de Deus? Nós nos acostumamos com o ambiente desse de glória de Deus. Mas as pessoas que estão lá fora percebem que existe algo diferente em você. Sabe o que é? Glória de Deus que está sendo acrescentada na sua vida. Você não entendeu ainda o que eu estou dizendo. Nessa conferência, a glória de Deus foi acrescentada em você. Na quarta-feira você recebeu uma medida de glória. Na quinta-feira uma outra medida de glória você recebeu. Na sexta-feira uma outra medida de glória foi acrescentada na sua vida.
Hoje outra medida de glória está sendo acrescentada em você. Amanhã pela manhã uma medida de glória maior ainda será acrescentada em você. Na sua cela durante a semana, a glória de Deus será acrescentada em você. No próximo domingo há mais glória, porque é uma glória maior do que a outra. De glória em glória você está sendo transformado, e você vai transbordar da glória, cheio da presença. E o que você precisa fazer? Diga para o seu vizinho: você precisa apenas contemplar. O que é contemplar? Não é se esforçar. Você apenas precisa contemplar. Quando nós contemplamos a Cristo em oração, em adoração, na palavra, e nos enchemos dele, bebemos dele, e comemos dele, nos alimentamos dele. Quando nós o contemplamos, aquilo que é dele passa a pertencer a nós, aquilo que é dele é acrescentado em nós, e uma medida de glória está sendo acrescentada. Preste atenção: os espelhos nos dias de Paulo não eram de vidro. Os espelhos nos dias de Paulo eram feitos de bronze. E o bronze tem uma capacidade de, quando a luz do sol, por exemplo, quando bate nele e tem algo formando uma sombra, aquele bronze começa a ser marcado por aquela luz e por aquela imagem. Não é algo que acontece instantaneamente, mas na medida que ele vai contemplando, algo está sendo marcado nele. Na medida que ele contempla um pouco mais, uma imagem está sendo impressa nele. Na medida que ele contempla um pouco mais, uma imagem está sendo formada nele. Seu espírito foi criado como um recipiente para conter o Espírito de Deus, mas a sua alma foi criada como um espelho para refletir quem ele é, a sua imagem, a sua beleza. De glória em glória nós somos transformados quando nós contemplamos Cristo. É simples, mas é profundo e é poderoso. Como assim? É como quando você vai na praia e você deseja ficar bronzeado. Você não faz força para ficar bronzeado. Você não faz vibração positiva para ficar bronzeado. Você apenas se expõe ao sol. Você apenas contempla o sol. Algo que é maior do que você. Tempo suficiente para te transformar completamente. Nesses dias nós estamos aqui contemplando Cristo, e a imagem de Cristo está sendo formada em nós. E as pessoas perceberão tanto que você mudou, porque a glória de Deus está sendo acrescentada em você. Diga para o seu vizinho: será uma glória cada vez maior. Fala para ele: é de glória em glória. Fala para ele: apenas contemple a Cristo, e glória será acrescentada na sua vida. Quantos querem contemplá-lo um pouco mais nessa noite? Fique de pé no seu lugar nessa hora, levante suas mãos aos céus, o mais alto que você puder, e comece a contemplá-lo.